Saudações a todos. Vamos buscar um tema para nossa reflexão. Um tema bastante conhecido, bastante conversado já em tantas vezes, mas é sempre bom retomarmos, né? E a leitura que é feita aqui, as colocações que são trazidas, a análise que é feita, trará grandes reflexões para todos nós. Laços de família. Embora alguns poucos acreditem que a instituição familiar se encontra em decadência nos dias atuais, indubitavelmente a família estará sempre preservada, continuará sendo sempre família, escola sagrada onde o amor é exercitado para se expandir na família universal. O que é colocado aqui é que não há sentido, não há razão para recearmos que a família é uma instituição que acabará sendo destruída. Isso não é possível, porque a família foi uma conquista da humanidade. E como uma conquista da humanidade, não perecerá. Então, é isso que ela coloca, que alguns podem achar que isso possa acontecer, mas não acontecerá, né? E continua o texto. Ninguém nasce numa família por acaso. É feita uma programação entre os pais e os reencarnantes do mesmo lar, sejam comprometidos pelo desafeto ou ligados pela afeição sincera, mas visando sempre os ajustes necessários à nossa evolução espiritual. Então, não existe família que se compõe por acaso, né? Existe uma programação que é feita antecipadamente no plano espiritual. Evidentemente que quando estamos aqui, nós podemos até nos precipitar e desviarmos ali daquele compromisso idealizado, né? Mas uma vez assumido um compromisso, o ideal é que mantenhamos aquilo que buscamos aqui, né? Para não criarmos mais uma dívida, mais um endividamento nesse sentido, mais um comprometimento. Então, mas vamos lá. É o impositivo da lei da afinidade. Então, retomando a ideia, de modo geral, com algumas exceções, daqueles que realmente contrariam os projetos idealizados do lado de lá, né? As famílias são compostas obedecendo àquilo que já foi combinado anteriormente, como falamos, né? Então, buscando novamente no texto, é um impositivo da lei da afinidade que reúne as criaturas que vibram na mesma faixa, formando os laços de família. Assim, abençoados pela misericórdia divina, mergulhamos na carne, no mesmo grupo familiar, todos recomeçando, experimentando uma nova oportunidade de reparação, trazendo na bagagem nossos potenciais adormecidos, nossas reminiscências dos erros passados, tendências, nossas metas e tarefas específicas. Enfim, nosso compromisso com o momento atual. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, assevera que os espíritos reúnem e formam famílias induzidos pela identidade de progresso moral em semelhança de gostos e afeições. Procuram-se, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Se nas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde se reencontrarão felizes com o seu novo progresso. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, a fim de receber conselhos e bons exemplos para progredirem. Causam, às vezes, perturbações no ambiente, mas aí está a prova a executar. Recebei-os como irmãos,
Ajudai-os e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará. O que foi dito aqui é que os espíritos afins, os espíritos que se querem bem, eles se buscam, né, na composição dessas famílias. E muitas vezes afastam-se, porque cada um tem ali, naquele momento, um caminho a ser seguido, mas depois se reencontram prazerosamente. Mas, como sempre as oportunidades devem ser aproveitadas, Deus permite, e há um planejamento para isso, para que determinados espíritos renasçam nesse grupo. Na maioria das vezes, espíritos com os quais esse grupo tem algum comprometimento, né? Então, é uma forma de um grupo mais homogêneo, em que há afinidade entre eles, se voltem para aquele, ou de repente até aqueles que trazem maiores dificuldades e que são recebidos nesse mesmo ninho. Continuando, não existe família ideal, mas sim família necessária, aquela que contribui para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. É imperfeita, porque é um espaço de divergências, de lutas, em que cada um traz seus gostos, suas diferenças, mazelas e suas imperfeições, que vão se atritando umas às outras no convívio de cada dia. Contudo, a nossa programação espiritual nos convida à tolerância sem conivência. Tolerância sem conivência, a paciência, a dizer sim, a dizer não, a coerência, a gentileza. Então, esse é o convite, né, nessa composição familiar a que todos devemos nos firmar. Diante disso, cabe-nos refletir como tem sido a convivência com os nossos familiares. Temos dirigido a palavra a eles com amor? Temos procurado doar um pouco do nosso precioso tempo para eles? Temos dialogado a fim de também ouvi-los em suas necessidades? Temos dado um bom dia, como vai você, realmente atentos para a resposta deles? Um boa noite, durma com Deus, sem realmente guardar ressentimentos de algo que nos aconteceu no dia que se passou? Temos oferecido o nosso melhor? Um abraço, um sorriso? Temos feito companhia uns aos outros, criando momentos de descontração e alegria? Ultimamente, tem sido comum nos lares as comunicações virtuais, que acabam promovendo um grande distanciamento dentro do lar. Cada um em seu cantinho, com o seu celular, horas e horas conectados com quem está distante, sem limites. Todos nós já sabemos, mas nunca é demais repetir, que a família é o nosso primeiro compromisso. A missão dos pais na educação dos filhos é indispensável e intransferível. Nós precisamos compreender o quão complexa é esta tarefa. Como diz Emmanuel, no livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 135, intitulada Paz, abre aspas, receber encargos deste teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. Vamos fechar aspas para Emmanuel e continuarmos o texto. A maioria dos pais vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da nova era. Joana de Ângeles, em seu livro Constelação Familiar,
psicografado por Divaldo Pereira Franco, também proporciona-nos uma importante reflexão acerca do papel dos pais, através de uma educação voltada para o amor, para a pacificação, para os valores como a dignidade, a amizade, a solidariedade, o trabalho e a caridade. Convida-nos a desarmarmos-nos dos sentimentos inferiores e individualistas para participar ativamente, educando-nos e educando os filhos ao mesmo tempo, num aprendizado constante. Convida-nos a ficarmos atentos para que os interesses materialistas, fúteis, mesquinhos, as facilidades do mundo não predominem na educação dos filhos, influenciando-os em suas escolhas e seus propósitos de vida. Os pais devem, sim, orientar os filhos para que tenham êxito em sua vida profissional, mas deve haver um equilíbrio entre os conhecimentos intelectuais e morais. Alertar sobre a importância do cuidado com a vida material, sim, sem perder de vista sua transitoriedade, reconhecendo a importância também dos cuidados com o espírito imortal. Conversar sobre as vicissitudes do caminho, sobre a justiça divina, os compromissos reencarnatórios, a função regenerativa da dor, para que os filhos não cresçam indiferentes ao sofrimento humano, não vivam iludidos como se tivessem vindo ao mundo a passeio para curtir uma viagem de férias num mundo encantado de fantasias. Levá-los a perceber que a felicidade pode e deve ser construída, sim, mas nunca fora do dever cumprido, porque não há paz nem alegria sem a aprovação da consciência tranquila. A orientação religiosa na família é de suma importância, tendo em vista que aumenta a resistência nas lutas morais e emocionais. Realizar o culto cristão do Evangelho no lar semanalmente, incentivar os filhos a frequentarem a casa espírita, a reconhecerem a importância das tarefas, da leitura edificante e constante. Isso tudo exige esforço, bom ânimo e renúncia dos pais, que não podem desistir nunca, porque o papel de quem educa é nunca sentir-se cansado a ponto de desistir. E principalmente na fase da adolescência, na qual muitas vezes os filhos se mostram rebeldes e refratários aos ensinamentos, são necessárias altas doses de paciência e firmeza para não desanimar do plantio. Continuar investindo nessas sementes de hoje, confiando na colheita que virá um dia na hora certa. Que possamos nos posicionar na constelação familiar da qual fazemos parte, onde cada membro da família ocupa seu lugar, independente da dimensão onde esteja, da distância, do espaço físico. Que possamos acolher todos os membros desta constelação com a consciência do pertencimento, da hierarquia familiar, pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho, irmão no lugar de irmão, todos preservando sempre os sagrados vínculos de amor, gratidão e respeito, que reservemos um lugar de amor dentro dos nossos corações para cada familiar, na certeza de que os laços que nos unem prosseguirão no mundo espiritual através das nossas peregrinações rumo à evolução. Quantos pontos importantes aqui trazidos, quanto a refletir em todas essas colocações. Que observemos cada orientação que foi dada. É muito importante essa parte em que vamos até acentuar.
pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho, irmão no lugar de irmão. Situações agora que parecem esquecidas. Na verdade, pais se esquecem do seu dever, né, e não se colocam como pais, permitindo que os filhos não se coloquem como filhos. Então, tudo isso é preciso um repensar, um mergulhar nessas reflexões para que tiremos de tudo isso um aprendizado mais profundo. Fiquem para nós essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Mergulhando no Mar de Amor, que é o livro que fala sobre a vida de Frei Fabiano de Cristo, que é o mentor da nossa casa, né, da casa de Fabiano. No final do livro ele faz ali reflexões sobre vários pontos, como por exemplo a busca do saber. Ele diz: não esmorecer ante o que ainda não compreende, perceber que saber é sentir. Saber é mais do que cultura. A verdadeira sabedoria está em seguir as leis de Deus. Há muitas pessoas que supervalorizam a cultura, os títulos. Cultura vem de fora para dentro, mas a sabedoria vem de dentro para fora. Sabedoria é resposta aos estímulos divinos sempre em nós. Cultura nem sempre está associada à sabedoria. Senão os doutores diplomados não cometeriam crimes. Cultura é algo necessário, mas não suficiente. Então é muito interessante essa reflexão sobre a diferença de cultura e sabedoria, né? Quando ele fala que cultura vem de fora para dentro, mas a sabedoria vem de dentro para fora. Ou seja, nós podemos acumular uma infinidade de informações na nossa mente, acumulando conhecimentos. Isso é cultura, né? Termos lidos ali tantos livros, jornais, artigos, matérias, mas a sabedoria, como ele diz, vem de fora, de dentro para fora. Ou seja, de que maneira nós utilizamos essas informações, de que maneira todo esse conhecimento faz sentido na nossa vida. Ele permite que nós possamos aprimorar o nosso sentimento. Por isso é que ele diz em dado momento que saber é sentir. Então nós vemos pessoas que são aparentemente tão simples, que não detêm ali cultura, que não estudaram em universidades, que não têm nenhum diploma, mas são pessoas com grande sabedoria, porque aquele pouco que elas conhecem, elas de fato aplicam ali no dia a dia. São pessoas práticas, são pessoas objetivas, são pessoas equilibradas, enfim, que têm mais do que cultura, elas têm essa sabedoria de enxergar a vida ali com clareza, né, de enxergar a vida ali de uma maneira mais ampla, compreendendo as situações, dando o peso para cada coisa de acordo com o que de fato merece. Enfim, são pessoas ali sábias que muitas vezes nos surpreendem. Aquela pessoa que às vezes você senta para conversar, você quer ficar horas ali conversando, porque te transmite ali de fato essa serenidade, essa paz, essa simplicidade que encanta, né? E são pessoas que não têm ali nenhuma preocupação de mostrar o que elas sabem, né, de se vangloriar por aquilo, porque essas pessoas sábias, elas nem se reconhecem assim, né? São pessoas que conjugam ali essa sabedoria com a simplicidade, com a humildade. E nós vivemos uma sociedade em que nós somos bombardeados, né? Temos acesso como nunca a uma infinidade de informações, à internet, né? A tantas tecnologias, e se torna um desafio para nós sabermos peneirar, refinar o que de fato nos interessa, o que de fato é importante, né? Senão vamos tendo ali tantas informações,
mas vamos ficando ali fragmentados, porque não nos aprofundamos mais nas coisas, né? No passado, às vezes um estudante fazia um trabalho ali numa folha até de papel maço, enfim, aquela coisa, aquelas pesquisas nas enciclopédias, né? Então, claro que a gente não vai retroceder, mas o que se percebia é que em muitos casos se aprofundava ali em determinado aspecto, né? Então nós temos que sim aproveitarmos de tudo que a modernidade, que a tecnologia nos oferece, mas procurando não só a informação, mas essa sabedoria que eles nos colocam, né? De refletirmos o que de fato é importante na nossa vida. Então essa reflexão sobre a busca do saber, ela é muito pertinente nos tempos em que nós vivemos, né? Não só termos ali o conhecimento, mas também cultivarmos o que? Experiências, né? Memórias. A gente tem falado muito sobre isso, né? De construirmos memórias até com a nossa família, né? Para que um dia a gente olhe para trás e mais do que a conta bancária, né? Mais do que as informações que nós alimentamos, que nós acumulamos, o que nós vivemos, quais as experiências que tivemos, dos quais os filhos, dos quais ali os nossos familiares podem se orgulhar de ter vivido ali conosco. Então isso é bem importante. Frei Fabiano também fala sobre a perseverança, em que ele diz: constância de objetivos, seja quais forem os obstáculos. Veja, constância de objetivos, né? Persistência, sejam quais forem os obstáculos. Somos ainda muito atrasados para perceber o objetivo supremo da nossa vida, que é atingir a plenitude da capacidade de amar. Olha que interessante, né? Qual seria o objetivo supremo da vida? Atingir a plenitude da capacidade de amar, porque temos tanta preocupação em sermos amados, em sermos valorizados, em sermos reconhecidos, e de repente eles nos falam da plenitude da capacidade de amar. Até porque aquele que aprende a amar o outro, que ele cultiva essa capacidade, ele também recebe melhor o amor que chega até ele. Já vista aí essas situações de pessoas que não cultivaram isso, mas quando se tornam pais, quando se tornam mães, falam: agora eu entendo que esse amor maior, e com isso começam também a entender o amor ali dos próprios pais, o amor e o afeto que chega até eles, porque eles começaram a desenvolver essa capacidade de amar, de enxergar uma outra pessoa, de não olhar só para o próprio umbigo, de não querer ser ali uma ilha, mas esse amor, como ele fala aqui, que é compartilhado, né? Por isso ele diz: olha, crescemos para o amor lentamente. Ao longo dessa trajetória, o amor toma muitos nomes, como tolerância, paciência, disciplina, perdão, compreensão, solidariedade. Olha que importante isso. Nós nos perguntamos: o que é esse amor mais pleno? O que é esse amor mais profundo? Ele existe? E não tenhamos dúvida que sim, mas ele fala que esse amor passa por essa trilha, por esse caminho, né? Como tolerância, paciência, disciplina, perdão, compreensão, solidariedade. Ou seja, exercitando, cultivando esses pontos, nós vamos nos preparando pouco a pouco a caminho desse amor mais pleno, mais completo, mais sublime, mais leve, né? Ou seja, nos aproximando mais ali de Deus. Ele diz: perseverar é buscar o bem, mesmo que não saibamos direito do que se trata. Então não temos todas as respostas, não temos todas as certezas, mas essa perseverança no bem, ainda que nós não saibamos direito do que se trata. O amor é um rumo, é uma trilha a ser percorrida, não trilhos sem alternativas. Então caminhemos ali dia a dia, gradativamente, né, sem desanimar, sem esmorecer, na certeza de que nós estamos ali caminhando nessa direção, né, na medida em que cultivamos, como ele fala aqui, esses pontos que uma vez mais repetimos: a tolerância, a paciência,
a disciplina, o perdão, a compreensão, a solidariedade. E às vezes nós nos perguntamos, será que um dia eu vou atingir isso? Será que um dia eu vou ter esse autodomínio? Será que um dia eu vou chegar nessa condição? E é uma frase que diz que é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazer tudo em um dia só. Vejam, é melhor fazer um pouco a cada dia, ou seja, dia a dia, com persistência, com paciência, paciência com os outros, mas paciência com a gente mesmo, né? Entendendo ali as nossas limitações, mas essa perseverança, essa continuidade, né? Isso vai ali, aos poucos, construindo o espírito que almejamos ser. É como falamos, olha, eu não tenho tempo de ler, gostaria de estudar, né? Mas será que nós vamos encontrar ali ao longo da vida tanto tempo disponível como nós sonhamos? Será que vamos encontrar as condições perfeitas para começarmos a ler, a estudar algum assunto aqui que desejamos? Mas aquele que encontra ali 15 minutos por dia e ele faz isso regularmente, quanto conhecimento depois de um ano, quanto conhecimento depois de uma década, quanto conhecimento ao longo de uma vida. Então, aquele que procurou esses 15 minutos, ele não esperou uma condição ideal, mas ele criou, ele protegeu esses 15 minutos que foram ali ao longo do tempo extremamente importantes. Então, isso é um aprendizado para que pensemos que tempo é uma questão de prioridade e que não esperemos ali as condições ideais, né? Que façamos um pouco ali a cada dia. Em outro momento, Frei Fabiano nos fala sobre a simplicidade. Ele diz: viver sem cálculo, sem hipocrisia, buscar o despojamento, não valorizar cargos ou posições, não valorizar as exterioridades, não valorizar a majestade do cargo. Não somos importantes pelo cargo ou pela posição. Ficamos importantes se, aproveitando a oportunidade, crescermos no bem a partir do uso do cargo a benefício de todos. Olha que interessante. Não valorizar cargos ou posições. E vivemos num mundo que isso fica muito ali em evidência. Os cargos, as posições, né, aquilo que ostentamos, os diplomas. E na verdade tudo isso é muito temporário, isso é transitório. Então o diretor de uma empresa, ele tem o papel de um diretor. Ele está temporariamente num papel de um diretor. Mas se amanhã ele é demitido, se ele sai dali, ele já não é mais um diretor. Então a gente lembra até de André Luiz ali no nosso lar, quando ele fala que as profissões na terra são como fichas que recebemos aqui. Um recebe a ficha de médico, o outro de um auxiliar, de um enfermeiro, o outro de um faxineiro. Então, para Deus, quando voltarmos para a espiritualidade, o que interessa não é a ficha que nós recebemos, mas que uso nós fizemos dessa ficha que nos foi confiada. Por isso é que ele fala para que a gente não valorize cargos ou posições, não valorize essas exterioridades, né? Porque nós ficamos importantes se usamos esse cargo, essa função, em benefício ali de uma coletividade, em benefício de todos. E nós somos atraídos fortemente para essa vaidade, para esse orgulho de queremos deixarmos ali um legado, a nossa marca. Mas será que isso é importante? E felizes são aqueles que trabalham silenciosamente. Felizes aqueles que não perdem o seu tempo em mostrar que eles são bons, que eles são úteis, mas que o próprio trabalho, a própria energia que emana daquilo que se faz, já ele é recompensa por estar trabalhando independente se alguém elogia, se alguém reconhece, é o trabalho em si. Por isso que o Frei Fabiano fala, é assim que um porteiro se torna importante. É assim que um auxiliar de enfermagem se santifica. A majestade do cargo está na simplicidade.
e na modéstia com que as tarefas são desempenhadas. Jesus falava dos mansos e dos pacíficos. De fato, falava dos simples, e eles são bem-aventurados. Então vejam que essa simplicidade não é uma simplicidade exterior, daquele que se mostra simples, mas daquele que vive internamente essa simplicidade, né? Como o Frei Fabiano cita num outro trecho aqui, que é extremamente interessante, em que ele fala, olha, o que há de melhor em mim é a centelha divina. O que há de melhor em todos os homens é a centelha divina. Eu não tenho, portanto, qualquer motivo para me sentir melhor ou pior do que qualquer criatura. Nada pode justificar o orgulho ou o desprezo. Olha quanta sabedoria quando ele diz: não tenho qualquer motivo para me sentir melhor ou pior do que qualquer criatura. Então, vejam, a simplicidade está em não se sentir melhor, mas também não significa ser pior do que ninguém. Porque o simples, ele traz ali a sua dignidade, né? E como ele é uma pessoa simples, ele não precisa provar, ele não precisa mostrar, ele não precisa ostentar nenhum cargo, nenhum diploma, nenhuma posição, porque ele traz ali essa serenidade dentro de si. Então, para nós, isso é uma reflexão bastante profunda, bastante interessante, para não nos sentirmos mais nem menos do que ninguém. Esse é o conceito que Frei Fabiano fala sobre a simplicidade, sobre a humildade. Então fica aí alguns das muitas reflexões que ele faz ali para nossa reflexão também. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça.